Olá, queridos, vamos para mais um devocional e vamos iniciar essa série especial orando pela nossa família, esse propósito de 31 dias de oração pela nossa casa, pelo nosso lar. Então nós vamos iniciar, hoje é o primeiro dia. Nesse primeiro dia o nosso tema será inabaláveis na proteção da família. Inabaláveis na proteção da família. Eu quero ler o texto com vocês lá de Hebreus, capítulo 11, verso 23, que diz o seguinte: Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Queridos, nós vivemos em uma época frequentemente descrita como o período de intensos ataques contra as famílias. Mas a grande verdade é que a família, por ser um projeto de Deus, ela sempre foi o alvo dos ataques de Satanás. O inimigo, ele sempre teve planos de destruir as famílias, essa instituição divina, que é a base da nossa sociedade, que é a base da humanidade. Um exemplo disso, dessa destruição de famílias, desses ataques, a gente pode ver lá em Êxodo capítulo 1. Nós podemos ver lá o ataque de Faraó às famílias hebreias, conforme está registrado lá em Êxodo capítulo 1, como eu mencionei. No entanto, esse texto ele mostra, queridos, também como os pais de Moisés tomaram a atitude e foram vitais na preservação da criança. Eles agiram com fé e com o propósito de proteger a sua família. Então, uma vida de fé, ela é moldada pelo legado de fé que nós recebemos dos nossos pais. Recebemos de pessoas fiéis, seja pais, seja avós. Então, a história de Moisés ela é marcada por atos de fé, começando primeiramente pelos seus pais, que por acaso a Bíblia vai introduzir que quando fala sobre Moisés, ela vai introduzir falando sobre os seus pais. A gente percebe a respeito disso. Então, olha só, proteger a família é realmente afirmar o valor da vida. E em nossos princípios, nós percebemos que cada família, cada vida, ela tem o seu valor. Então, uma família não é mais importante que outra. Uma vida não é mais importante que outra. A Bíblia ela vai revelar que cada ser humano ela foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos únicos, nós somos preciosos, nós somos insubstituíveis. Não existe nenhum ser humano igual a outro ser humano criado por Deus. O homem criado por Deus racional, cada pessoa moralmente responsável diante de Deus. Então a gente percebe que o homem como indivíduo, ele tem essas responsabilidades por ser a imagem e semelhança de Deus, queridos. Ele tem direitos otorgados por Deus de ser reconhecido e aceito como indivíduo, sem distinção de raça, cor, credo, cultura, e de ser parte digna e aceito pela sociedade, pela comunidade, e de ter a plena oportunidade de alcançar o seu potencial. Então, cada indivíduo ele foi criado à imagem de Deus e, portanto, merece respeito, merece consideração como uma pessoa de valor e dignidade infinita, queridos. Por isso, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de proteger os filhos, os nossos filhos. Os pais precisam assumir a responsabilidade de proteger os seus filhos. Hoje, nós não somos forçados a lançar as crianças no rio Nilo, como o Faraó forçou, como o Faraó fez, como o Faraó buscou destruir as crianças no templo, lá dos hebreus. Mas muitos hoje estão entregando os seus filhos a outras ondas, como por exemplo a onda da internet, tão perigosa quanto a sentença de Faraó. Observe só que tem estudos feitos pela Anatel e pelo censo de 2002 que indicam que uma possível correlação entre o uso da internet por crianças e adolescentes e o aumento de casos de ansiedade entre adolescentes de 9 a 17 anos. Então as redes sociais elas têm sido apontadas como um dos maiores fatores para esse resultado. Os pais sabem que é quase impossível de impedir que os filhos usem as redes sociais.
ter uso da internet. No entanto, nós precisamos protegê-los, os pais precisam proteger os seus filhos. Devemos adiar o máximo possível o acesso ou a exposição deles à internet. Não sei se você é uma pessoa assim, que dá o seu celular para a criança acessar as redes sociais, criança acessando redes sociais. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado com relação a isso, porque educar os filhos é transmitir os valores de fé e é a maior missão daqueles que são abençoados por Deus pela paternidade. Os pais de Moisés, eles se arriscaram por essa causa e ainda fizeram o necessário para protegê-lo, como está lá em Êxodo 2, verso 3. Muitos estão deixando de investir tempo e dedicação em seus filhos, tentando compensar essa ausência com recursos financeiros e presentes, mas deixando de lado o que é mais importante, que é a presença, que é o relacionamento com os seus filhos, que é estar próximo dos filhos. Como famílias edificadas sobre a rocha, que é Cristo, devemos, pela fé, assumir nossa missão de pais que se arriscam para proteger os filhos dos perigos atuais. Eu gostaria de compartilhar com você 4 aplicações para a gente pensar a respeito disso ainda mais. A primeira coisa é, devemos pedir ao Senhor que Ele nos mostre quais são os riscos que os nossos filhos, que as crianças estão enfrentando em casa, na rua, na escola. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, precisamos pedir ao Senhor que Ele mostre quais são os riscos que os seus filhos estão enfrentando em casa, na rua ou na escola, qualquer lugar, ambiente que ele esteja inserido. Segundo, peça a Deus que lhe dê sabedoria para saber proteger seus filhos de cada um desses perigos. Você identificou que ele está sofrendo algum tipo de perigo, identificou que ele pode sofrer algum tipo de perigo? Então peça a Deus que lhe dê sabedoria para saber proteger os seus filhos desses perigos. Terceiro, assuma a responsabilidade de transmitir os valores cristãos aos seus filhos por meio do culto doméstico, por meio do discipulado familiar. Assuma esse compromisso de transmitir, porque às vezes os pais querem delegar essa responsabilidade, seja para a igreja, seja para a comunidade de fé, seja para os avós, seja para a própria internet, seja para os professores, mas a responsabilidade de transmitir a fé, queridos, é sua, é dos pais. E em último lugar, assuma o compromisso de estudar cada devocional em família. Vão ser 31 dias nessa jornada, então assuma esse compromisso de estudar, assuma esse compromisso de compartilhar com os seus filhos essas palavras, esses ensinos. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse primeiro dia nessa jornada de 31 dias. Nós oramos em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor dê sabedoria aos pais, às mães, aos tutores de tais crianças. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor os ajude, para que eles possam ver de que maneira podem impedir eles nessa exposição de tantos perigos. E ajude eles a transmitir a fé do Senhor, a fé genuína do Senhor em Cristo Jesus para os seus filhos. Essa é minha oração, esse é meu clamor. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe.